Oi Libs, eu sou a Pamela e nós vamos estar juntas nessa segunda aula do Memory Color. Nessa aula, nós vamos falar sobre o estilo Clean Lines e Graphic e também vamos usar a ferramenta Big Shot e a Fuse. Então vamos lá? Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro o nosso projeto da aula de março com a coleção Shine On da M Tangerine. Então aqui está a nossa página dupla e este mês nós temos um efeito bem especial que é uma página dessa forma, onde a gente vai usar a Fuse para ter esse efeito. Então nós temos uma página 30 por 30, uma um pouquinho menor e uma faixinha aqui na lateral para esse efeito. Vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Este mês a gente usou, na verdade, dois estilos em um projeto só, que ele pode ser considerado Graphic Line Style ou Clean Lines, que são as linhas simples ou então o estilo gráfico. Aqui ele está mais na horizontal, né? As nossas linhas estão mais na horizontal e aqui mais na vertical, como vocês podem perceber. Até o nosso corte não, né? A nossa marcação com a Fuse aqui, ele também está na vertical. Então tudo isso é pensado para ficar dentro desse estilo de scrapbooking. Ele retrata bastante a questão de que as linhas retas valorizam a foto. Então aqui eu venho numa linha reta, termina numa foto. Aqui eu tenho mais uma linha reta destacando a nossa foto e aqui embaixo também. A mesma coisa do lado de cá. As linhas na vertical levam ao foco das nossas fotos, tá? Então esse também é um estilo muito do Liber Papier de destacar as fotos. Por mais que nesse projeto vocês podem perceber que aqui nós temos 4 fotos e aqui nós vamos ter, tem 4 fotos aqui, mais 2 nós temos 6 fotos, tá? Então, por mais que nesse projeto, no projeto desse mês, a gente tenha uma quantidade maior de fotos, a foto ainda é o destaque no nosso projeto. Mesmo que a gente adora os recortes, os embellishments, os accents, acrescentar todos os detalhes, ainda assim a foto ela precisa ter o seu valor, que a gente faz a página contando a história de cada uma dessas fotos. Vamos falar primeiro sobre este layout, sobre a nossa primeira página. Então, como eu comentei anteriormente, tem as faixas na horizontal e nós usamos alguns accents como woods, o fio de algodão, usamos os clear stickers, usamos ainda o papel quadriculado para o journaling e muito recortezinho e também puff sticker, que é aqui o detalhezinho do coração e desse lado aqui também. Então depois a gente explica o passo a passo dessa página. E agora falando sobre a nossa segunda página. Aqui nós usamos, além dos recortezinhos que continuam, tem a continuação dessas câmerazinhas no primeiro layout, vai terminando no segundo, essas câmerazinhas com estilo mais retrô. E aí nós usamos os clear stickers, como nós temos ali. Nós usamos ainda o emboss da Big Shot, usamos faquinha da Big Shot aqui, essa guirlandinha com ramos, e usamos aqui a palavra Shine também. Usamos mais alguns adesivos, muitos papéis, e aqui também papel quadriculado, aqui um pedacinho de washi tape e mais adesivos. Agora vamos para a nossa coleção de papéis. A coleção que nós escolhemos para essa aula é a Shine On da M Tangerine. Ela tem cores mais escuras, mais sóbrias, como o preto, o cinza, mas ela tem muitas cores também, como o rosa, o verde menta, como vocês podem perceber aqui pelas nossas páginas. Então a gente tentou mesclar, tentou usar bastante preto e cinza, que são cores neutras, mas também puxou pontos rosas e verde menta para dar uma leveza aos layouts, tá? Então aqui é uma coleção que a gente adora, tá? Pelas padronagens dela e também que ela remete a essa coisa do amadeirado, das plantinhas, das flores. Então ela é muito delicada e é muito atual, é muito tendência.
Então aqui a gente tem as câmerazinhas vintage e cada câmerazinha tem uma palavra diferente, happy, remember, smile. Então tem algumas, a gente vai usar, algumas não, a gente vai usar bastante, vai recortar bastante. E aqui é também o toquezinho de verdimenta que a gente falou para vocês. Aqui também nós vamos depois dividir a página, que ela fica quase como se fosse um tamanho A4, que também é um tamanho de página que ele vem ganhando espaço nos últimos tempos no Scrap. E aqui então a gente tem uma parte mais laranjinha, só que ela não vai entrar nas nossas páginas, né? A gente vai ficar mais nesses tons aqui. E aqui então tem uma parte do papel que ele é rosa, e aqui esse aqui que a gente adora, essa padronagem de coração, então tem coração rosas e corações laranjas. Aqui também tem a influência do estilo mais étnico, então ela puxa bastante para aquele estilo mais escandinavo, onde tem triângulozinhos, poazinhos, cores mais sóbrias e a questão dessas plantinhas como suculentas, outras florzinhas e detalhes. Aqui também os raminhos, a gente vai usar, depois a gente explica no passo a passo. E aqui esse papel também já dá pra ver, já remete bastante a essa questão da natureza, como um amadeirado também. Então é uma coleção que, como a Amy Tangerine diz, que é para trazer luz e criatividade para os nossos projetos. No lançamento da coleção ela comentou sobre isso e é o que a gente vai trazer, esse brilho para o nosso projeto, né, com essa coleção linda da Shine On. Vamos pegar então o papel que a gente vai usar de fundo, que é a nossa base, e vamos tirar a barrinha. Lembrando de sempre utilizar, como a gente vai usar a régua de metal e o estilete, usar ele sempre na vertical, porque a nossa posição das mãos fica melhor para que a gente tenha um uso mais prático da nossa régua e do estilete, porque se ele fica na horizontal a gente acaba se atravessando muito. Então lembrem-se sempre de usar a régua na vertical. Então aqui está a nossa base e agora vamos pegar o papel com textura madeirada para fazer a sobreposição, para a gente criar essas faixas aqui. Então a primeira nós temos um retângulo e um quadradinho, na segunda ele é inteiro e na terceira então a gente tem essas três partes. A primeira parte que a gente vai cortar, a largura é 15,5 e o quadrado ele é 7,5. E na altura, todos eles vão ter 7,5. Então, o que a gente pode fazer é cortar já 3 faixas na vertical, né? Assim, utilizando o papel, já vou mostrar para vocês, para cortar a altura de 7,5. Vamos lá. Lembrando que é bem importante a gente manter na sequência, porque como ele é um papel só e vai ser cortado em várias partes, para a textura ser contínua, a padronagem, a textura não, na verdade, desculpa, a padronagem ser contínua. Então é bem importante a gente deixar os papéis na sequência. Guardem a sobrinha que a gente vai utilizar depois. Então vamos para a primeira faixa. E a mesma coisa aqui também. Se vocês optarem cortar da esquerda para a direita, lembrar de cortar as outras faixinhas da mesma forma, sempre da esquerda para a direita. Então, como a nossa primeira medida é 15,5, a gente posiciona aqui. Eu gosto de usar a base inteira, então nem sempre eu utilizo o início dela. Às vezes eu corto daqui pra cá, eu corto no meio para usar ela inteira e ela não ficar marcada em nenhum lugar. Então, como eu posicionei aqui, é 5, 10, 15 e meio. Lembrem de cortar na sequência. Este aqui vai ser
7,5. Ele vai ser um quadrado de 7,5 por 7,5. Guardem esse pedacinho aqui para depois. O segundo retângulo, ele é inteiro. Então, lembrando que aqui a gente vai cortar ele com 23. Se a gente somar 15,5 mais 7,5, vai dar a medida de 23 centímetros. Então, vamos lá. Da mesma forma, posiciono ele e corto da esquerda para a direita. E o último pedacinho, então, a gente vai cortar 3 quadrados de 7,5 por 7,5. 7,5 já temos na altura, então, mais 3 cortezinhos de 7,5 para a largura. Vejam aqui na sequência. Nós vamos agora então pegar a nossa base. Antes de nós começarmos a posicionar na base, nós vamos pegar um outro papel e cortar um quadrado de 10 por 10. Quem recebeu o box já recebeu essa faixinha de papel, tá? E quem tá em casa vai escolher um papel para base, uma padronagem, um outro papel de padronagem para fazer a sobreposição dos quadrados e retângulos. E agora mais um papel que a gente vai fazer esse corte aqui, ó, na diagonal, na pontinha da nossa página, do nosso layout. Então, antes de posicionarmos, já vamos cortar esse papel. Agora, como ele vai ficar nesse canto, na parte de baixo, no canto inferior esquerdo, a gente precisa cortar ele dessa forma, para o ângulo de 90 graus ficar nessa lateral. Então, vamos lá. Nada mais é do que dividir ao meio o nosso quadrado. Então, esse daqui vai ser usado na ponta de uma das páginas, daquela página na vertical mais estreitinha, e este daqui vai ser usado nessa ponta. Então, é a primeira coisa que nós precisamos colar na nossa página, na nossa base. Vamos lá, vamos pegar a cola. Lembrando que a cola de scrap, ela não pode ser, na verdade, uma cola comum para a gente usar com os papéis. Ela precisa ser uma cola livre de ácido lignítico. Então, muito importante a gente ter uma cola de scrap para os nossos projetos, para não amarelar e não deteriorar nenhum dos nossos papéis. Aqui eu coloco bem certinho no encontro, na lateral, para ficar bem próximo, e com a dobradeira, então eu ajudo a colar e ficar tudo bem grudadinho. Prontinho! Agora que nós temos esse detalhe na diagonal, no canto do nosso layout, nós vamos posicionar os nossos papéis, os retângulos e os quadrados aqui. Vocês podem observar que aqui ele tem uma área maior, que eu posso trabalhar mais com os recortes aqui embaixo, onde vai dar o destaque para nossa diagonal, e aqui a gente até tem uma faixinha de papel, e na lateral a gente centraliza, tá? Então não precisa de medidas de régua, vamos treinar o nosso olhômetro e vamos pegar os nossos papéis para colocar por aqui.
Antes de colar qualquer um deles, a gente precisa montar eles para ver a nossa posição e ficar tudo bem certinho. E muito importante também é a gente deixar a mesma distância entre as nossas folguinhas aqui de papel. Então é importante a gente observar isso e deixar a mesma distância entre esses pontos. Agora sim, tudo posicionado, a gente pode começar a colar. Tanto faz qual vocês escolherem primeiro para colar. E lembrando de usar a cola sempre em movimentos circulares e também que não precisa de muita cola. Senão o layout de vocês ele vai ficar todo úmido e ele vai começar a ficar todo arqueado. Então a quantidade de cola é bem dosadinha. Com a ajuda da dobradeira a gente, faz a mesma forma, para ficar bem fixo. Vamos continuar colando. Prontinho, finalizamos essa parte agora e aí nós já temos 3 padronagens de papel, a do fundo, esse amadeirado e o da diagonal aqui no cantinho, e nós podemos escolher mais 2 que para quem recebeu o box já recebeu cortadinho, vai perceber que ele vai ficar centralizado, enquanto o nosso quadrado tem 7,5 por 7,5, esse aqui vai ser meio centímetro menor, então ele vai ser 7 por 7, aqui da mesma forma, e aqui também. Então, com as cores da coleção, a gente resolveu trazer o cinza de novo, de volta, e com padronagem diferente. Então, os dois que estão na mesma linha, eles vão ser iguais, e aqui em cima a gente trouxe o cinza também, mas de uma outra padronagem que são com essas árvorezinhas. Então, podemos colar. Então, cuidado para colar centralizado. E vocês podem perceber que a gente está colando, não tem nada de inclinação, justamente por esse estilo graphic, de ele ser mais gráfico, de ele ser mais quadrados, retângulos, mais ângulos retos, tá? Então a gente deixa, não tem nenhuma inclinação. Nós só vamos usar esse aqui levemente inclinado para quebrar um pouquinho depois. Nós já temos 5 padronagens nessa página e nós vamos acrescentar um ponto de cor agora aqui no meio para quebrar esses tons mais neutros. Então a gente vai colocar um rosa aqui
no meio para quebrar um pouquinho essas cores e depois a gente volta com uma faixinha, esse tom de verde menta, verde água, que é o fundo dos papéis da câmera. Então quem tem o box vai receber esses papéis e quem não tem o box, quem está criando com os seus papéis, procure agora uma sexta padronagem para colocar aqui e depois a sétima padronagem para colocar aqui. Como vocês podem perceber, o único papel de recorte que nós vamos ter na coleção é o de câmerazinhas retrôs. O resto a gente está fazendo jogo de padronagens. Então, ali que está a essência dessa página, tá? Apesar do estilo, né, de ter esse clean lines, do estilo graphic, que ele é muito dessas linhas, mas vocês podem perceber que a gente não está colocando muitos recortes, a gente está trabalhando com mais padronagens. Então, vamos continuar. Podem colar já aqui. Ele também tem a medida de 7x7. E o legal é que vocês vão perceber o aproveitamento de papel que vocês vão ter, porque esse mesmo papel, essa mesma faixinha aqui, ele vai voltar no outro lado, no outro layout. Então pode colar ele aqui. Esse aqui vai ficar o nosso espaço para o journaling, que depois a gente fala um pouquinho mais sobre o papel quadriculado. E agora a gente vai cortar essa parte aqui do meio, tá? Então, como o meu papel tem 23 centímetros de largura e 7,5 de altura, eu vou cortar ele com 22,5 por 7 de altura, sempre meio centímetro menor para ainda assim aparecer a bordinha do papel de baixo, para fazer essa sobreposição. Colocamos essa página do lado e vamos cortar o nosso papel. 7 centímetros de altura. Por 22,5 de largura. 5, 10, 15, 22,5. Lembrando do meio da base de corte, e aí por isso que é tão importante ter uma régua maior que a base, que assim eu consigo ver exatamente a linha, principalmente dos meios centímetros. E todos esses papéis vocês guardem, que a gente vai ter, além de recorte, a gente vai ter que usar mais uns pedacinhos na outra parte. Então aqui vai ficar o nosso pedaço de papel nessa cor verde água, esse verde menta. Então vamos colar. Lembrando de centralizar e sempre usar pouca cola. Uma dica bem legal para quem está começando ou às vezes quem acaba colocando um pouco de cola demais, é ter um paninho, o Perfex, que é um paninho de cozinha. Ele é um paninho absorvente. Então, vocês podem cortar pedacinhos quadrados e sempre ter ao alcance de vocês, caso vazar um pouquinho de cola do recorte, porque a dobradeira ela também faz isso. Ela compensa, ela faz uma compensação de cola ali. E tudo que é o excesso de cola, ela vai jogar para as bordas. Então, com esse paninho vocês conseguem acompanhar e não deixar que a cola escape, porque senão depois fica o brilhinho da cola aparecendo no projeto. Prontinho! Esta parte também está finalizada e agora a gente vai decorar o primeiro retângulo, vai recortar as câmeras, vai colar, vai fazer a parte do journaling e depois nós vamos para as fotos, onde a gente vai explicar exatamente o tamanho das fotos e vai falar um pouquinho mais sobre esses registros.